Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma terça-feira na nossa reunião semanal sobre urologia. Hoje temos a presença ilustre da professora Janice, patologista da UERJ, do Hospital Universitário Pedro Ernesto, é uma patologista que tem uma experiência enorme com neoplasias do trato urológico. Ela já faz parte do serviço de urologia praticamente, está sempre nas nossas reuniões, nos ajudando, sempre solícita, e está aqui com a gente hoje para comentar. Esse artigo, que é um artigo do Journal, foi publicado em janeiro desse ano, na Universidade de Tampa, falando sobre a neoadjuvância no câncer de bexiga e a relação dessa neoadjuvância, o resultado relacionado com as variantes histológicas dos cânceres de bexiga. Quem vai fazer essa apresentação para a gente hoje é a doutora Eugênia Perpignan, que ela é R2 de urologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Eugênia, seja bem-vinda e a palavra é toda sua. Bom, obrigada. Boa noite a todos. Eu sou R2 do serviço da urologia da UERJ e obrigada pela oportunidade também. Essa aulinha ajuda que a gente consiga crescer, ficar em contato com as informações mais novas, né? O artigo de hoje, só um minuto que não está passando. O artigo de hoje foi um artigo publicado no mês de janeiro no Journal. Ele avalia de câncer de bexiga. O que ele faz? Ele avalia os pacientes com diagnóstico de câncer de bexiga e variantes histológicas e a resposta que eles têm à quimioterapia neoadjuvante comparados com aqueles que só fizeram cistectomia. Antes de entrar em matéria do artigo, eu trouxe 2 slides. O primeiro, só para relembrar um pouquinho da anatomia da bexiga. Ela está formada por 4 camadas, sendo a mais superficial o epitélio ou urotélio. A segunda camada está composta pelo tecido conectivo subepitelial. A terceira camada pela muscular própria, no caso, detrusor, que tem uma camada interna e uma metade mais externa. E a última camada corresponde ao tecido adiposo perivesical. Então, a classificação é baseada basicamente enquanto infiltração nessas camadas, sendo que T1 corresponde ao tumor que só vai ter a lâmina própria, aí naquela camada conjuntiva subepitelial. E do T2, T3, T4, já falamos de tumores músculo-invasivo. Eles todos invadem o músculo detrusor. Quando a gente fala de câncer de bexiga e classificação histopatológica, na patologia, e é muito bom a professora Janice estar aqui, porque o artigo faz muito ênfase nessa parte da patologia. Ela tem uma classificação, eles classificam como carcinoma urotelial puro, que corresponde à grande maioria, e até 1/3 desses tumores de câncer de bexiga, eles vêm com várias variantes. Especificamente no artigo, eles fazem ênfase à diferenciação divergente, sendo essa diferenciação 60% tipo escamosa e 10% tipo glandular, e eles chamam as variantes morfológicas ou histológicas, que encontramos vários subtipos. Entre as mais comuns, encontramos ninhos, microcística, micropapilífera, linfoma símile e sarcomatoide. Enquanto ao TNM, basicamente o foco de nosso artigo corresponde aos pacientes T2, T3 e T4, que iria a T3A, sem metástase. E agora, se já entrando em matéria, a motivação desse artigo foi, primeiro, até 1/3 dos cânceres de bexiga abrigam características histológicas não uroteliais,
ou não puras, a diferenciação divergente e as variantes morfológicas, elas estão associadas a digamos, a um controle deficiente da doença e uma doença mais agressiva. E até a data em que foi realizado o artigo, os artigos que estavam sendo publicados tinham muitas informações divergentes enquanto ao resultado da neoadjuvância em essas variantes histológicas. O endpoint principal do artigo foi avaliar a sobrevida global e câncer específica entre os tumores de bexiga com histologia não pura, tratados com adjuvância, seguido por cistectomia, ou aqueles que simplesmente só fizeram cistectomia sem adjuvância. Os pacientes eles foram pegados de uma base de dados do Hospital de Moffitt, em Tampa, na Flórida. Foram escolhidos todos aqueles pacientes com estadiamento entre T2 e T4, sem metástase. Todos foram submetidos à cistectomia radical e eles foram divididos em 3 grupos, segundo o resultado da patologia. O primeiro grupo correspondia àqueles pacientes com carcinoma urotelial puro. O segundo grupo, a carcinoma urotelial com diferenciação divergente, seja escamoso ou diferenciação glandular. E o terceiro grupo correspondia às variantes histológicas ou morfológicas. Aqueles tumores mistos, com a presença de várias variantes histológicas, eles pegaram a variante predominante. Entre os critérios de exclusão estava metástase à distância e os casos puros de diferenciação neuroendócrina. Aqueles que eram só neuroendócrinos, eles não entraram no estudo. Os regimes de quimioterapia neoadjuvante foi gemcitabina cisplatina, aquele Mevac de metrotexate, vinblastina, doxirubicina e cisplatina, gemcitabina com carboplatina e cisplatina com etoposídio. O estadiamento patológico foi realizado após a cistectomia e o cálculo da sobrevida câncer específico global foi calculado a partir do momento da cistectomia até o momento do último acompanhamento ou morte. Então, realmente, a população foi bem homogênea enquanto as características. Foi um total de 768 pacientes que entraram no estudo, sendo que mais da metade correspondia a carcinoma urotelial puro, 24% correspondiu à diferenciação divergente e 23% correspondiu à variante histológica. Desses pacientes, o follow foi, em média, durante 21 meses, e enquanto as variantes histológicas, a predominante foi a micropapilífera. Enquanto a quimioterapia, os 78% dos pacientes, ele recebeu neoadjuvância com cisplatina. Sendo bem homogêneo, olha, o grupo do carcinoma urotelial puro correspondeu ao 33%, da diferenciação divergente, 30% dos pacientes recebeu cisplatina, e das variantes histológicas, 32% dos pacientes receberam cisplatina. Eles perceberam que aqueles pacientes com variantes histológicas tinham um estadiamento maior. Olha que o 40% dos pacientes com variante histológica já tinha um estadio 4, superior às porcentagens em estadio 4 da diferenciação divergente e do carcinoma urotelial puro. E eles, além disso, também viram que esses mesmos pacientes com variante histológica tinham maior invasão linfovascular e tinha maior porcentagem de margens positivas no pós-operatório. Bom, então, isso já aqui vem um pouquinho mais com resultados.
depois que eles pegaram toda a população, dividiram em subgrupos, fizeram a quimioterapia e ficaram acompanhando, eles encontraram o quê? Vamos basicamente avaliar 3 coisas. O downstage, que vai ser nossa tabela inicial. O segundo caráter a ser avaliado seria a sobrevida global e a sobrevida câncer específica. E aqui, importante é avaliar esse valor do P. Então, assim, vemos que os 3 tipos histológicos, tanto o puro, quanto a diferenciação divergente, quanto a variante histológica, eles se beneficiaram da quimioterapia neoadjuvante enquanto ao downstage incompleto, com uma significância estadística importante. Inclusive, quem não respondeu de forma completa, conseguiu responder de forma parcial, também com significância estadística. Nosso segundo caráter a ser avaliado foi a sobrevida global. Dos 3 grupos, só o carcinoma uroterial puro teve significância estadística e se viu beneficiado com o aumento da sobrevida global. E enquanto a sobrevida câncer específica, só se beneficiou o grupo de variante histológica. Bom, nessas gráficas, a gente vai avaliar os grupos do carcinoma. A gente faz uma comparação dos pacientes que receberam neoadjuvância do grupo com diferenciação divergente com aqueles grupos uroterial puro que também receberam neoadjuvância. Então, essas 2 linhas aqui embaixo correspondem ao grupo de diferenciação divergente, quanto os que receberam neoadjuvância, quanto aqueles que não receberam neoadjuvância. Vemos ainda como estão os 2 grupos bem embaixo do grupo com diagnóstico de carcinoma uroterial puro que recebeu neoadjuvância. Então, assim, esse grupo ele não se beneficiou, os pacientes que receberam neoadjuvância não se beneficiaram da quimioterapia. Diferente do grupo com variante histológica. Vemos que depois daquele grupo receber neoadjuvância, foi bem similar a forma da curva àquele grupo com carcinoma uroterial puro que recebeu. Então, melhorou em comparação, realmente o grupo com variante histológica, se beneficiou de receber a quimioterapia neoadjuvante, sendo o resultado similar ao grupo com carcinoma uroterial puro. E essa aqui avalia a sobrevida câncer específica, e a gráfica de maior importância é essa aqui, que com um P de 0,07 mostra que tem uma significância estatística importante e que realmente aquele grupo com variante histológica, que é a linha preta contínua, que recebeu na adjuvância, teve um resultado similar ao grupo com carcinoma uroterial puro que recebeu na adjuvância. Então, eles se beneficiaram da quimioterapia. Enquanto a discussão, encontramos que as variantes, elas apresentam realmente características patológicas mais agressivas. Tem um estadio patológico superior, uma invasão linfovascular e margens cirúrgicas positivas. Enquanto o carcinoma uroterial com variante histológica, as taxas de redução do estadiamento e sobrevida foram iguais ao grupo carcinoma uroterial puro que recebeu na adjuvância antes da cistectomia radical. O câncer de bexiga micropapilar foi o subtipo mais comum em nossa corte, compreendendo o 44% das variantes histológicas. As variantes neuroendócrinas puras são responsivas à quimioterapia. Isso aí foi um comentário que eles fizeram, que
e foi por isso que eles tiraram do estudo aqueles grupos com diagnóstico de tipo neuroendócrino puro, porque já isso estava confirmado, que eles respondiam muito bem à quimioterapia no adjuvante. E, bom, devido à raridade das variantes, ser uma porcentagem muito menor, é difícil realmente discernir os benefícios potenciais da neoadjuvância. Enquanto ao carcinoma urotelial com diferenciação divergente, encontramos que a incidência da diferenciação escamosa é maior, a diferenciação glandular não teve melhora na sobrevida geral específica do câncer com neoadjuvância. Eles tiveram uma piora geral e menor sobrevida, câncer específica em comparação com aqueles com carcinoma urotelial puro, e não houve diferença de sobrevida entre aqueles que fizeram neoadjuvância e aqueles que só fizeram cistectomia. Beleza. Eles falam que a classificação genômica do carcinoma músculo-invasivo provavelmente conduzirá a estratégias de tratamento de precisão no futuro. Eu estou bebendo muita água, estou com faringite e acaba que a garganta fica um pouquinho mais cansada. Enquanto às limitações do estudo, isso aqui foi um estudo retrospectivo, não randomizado, então tem um viés de seleção. A literatura mostra que a quimioterapia não adjuvante é geralmente utilizada. A qualidade de regimes da quimioterapia é muitas vezes inconsciente com as recomendações das diretrizes atuais, e os candidatos à quimioterapia são cuidadosamente selecionados. Bom, enquanto resultado, basicamente o artigo ele convida a que as investigações têm que continuar, que os grupos com variante histológica eles devem de ter-se em conta ao momento da investigação, na tentativa de melhorar o pronóstico e a resposta deles ao tratamento. Infelizmente, eles concluem que, dado o viés do artigo e a pequena população, as conclusões desse artigo devem ser tomadas como hipotética. E a conclusão principal do artigo foi que pacientes com carcinoma urotelial com variante histológica alcançaram taxas equivalentes de resposta e benefícios na sobrevida quando tratados com quimioterapia neoadjuvante, seguido por cistectomia versus aqueles com carcinoma urotelial puro, administrados pela mesma estratégia de tratamento. Aqueles pacientes com carcinoma urotelial com diferenciação divergente exibiram piores resultados de sobrevida, independente do uso da quimioterapia. Basicamente, o único grupo que se veria beneficiado enquanto à sobrevida a câncer específica seria o grupo das variantes histológicas e morfológicas. E achei muito interessante nos comentários que fazem os autores do artigo, essa parte aqui, que novos estudos, em vista que aquele subtipo com diferenciação divergente apresenta pouca resposta à quimioterapia, encontraram que esse tipo de tumores ele tem uma expressão maior da PDL1 e que ele se beneficiaria da imunoterapia. Bom, basicamente isso foi o artigo. Espero não ter ido muito rápido. Espero que todos tenham entendido. Antes de ir às perguntas, eu trouxe para vocês 2 slides rapidinhos, que todos sempre estão me perguntando de onde que eu sou, onde que eu fico. Isso aqui é o mapa da Colômbia. Ele é um país muito rico, embora é muito menor que o Brasil, porque ele está perto do Mar Caribe, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, limita com Venezuela, Brasil, Peru, Equador. E essa cidade aqui ao norte é a minha, o nome dela é Valledupar.
em espanhol. Em português seria Vale do Par. É uma cidade pequena, não tem muito turismo, não tem mar, tem esse rio aqui maravilhoso que as pessoas amam. É uma foto tirada do rio à noite, fica tudo iluminado. Isso aqui é uma sereia. E ela é conhecida na Colômbia toda porque ela tem uma música que é de lá, é conhecida quase em toda a Latinoamérica. O nome da música é Vallenato. Eu trouxe um vídeo, foi do aniversário do meu primo, agora que a gente foi de férias, porque as pessoas acostumam no aniversário desse tipo de música ao vivo, e assim, é muito comum, não é nada demais. Aí eu vou colocar o vídeo para vocês rapidinho aqui. Não sei se está bem de som. Acho que não, né? Vocês estão conseguindo ouvir o som? Não, eu não Ah, Não, som não. bom, que pena, mas tudo bem. O nome da música é Vallenato, tem acordeão, eu acho que uma mistura. Realmente não tem música aqui parecida, mas a gente tem um festival vallenato lá que eles comemoram, tem rei, tem rainha, tem coisas bem legais para quando vocês se motivarem a conhecer lá. Eugênia. Alô? Fala, Letícia. Eugênia, muito legal aí que você trouxe aí. Parabéns pela apresentação. Também eu queria, enfim, te parabenizar aí por você ser hoje a única residente aí mulher, já tem várias, né, que já passaram, inclusive tem staff, a professora Janice também aí abrilhantando aí como mais uma mulher aí no grupo de hoje. Parabéns aí pelo espírito aí de trazer também um pouco de leveza aí. Eu estava conversando antes de começar a reunião, que hoje foi o dia que o Brasil bateu recorde, né, de morte por essa pandemia. Está todo mundo saturado por essa história toda. Mas é uma fase que vai passar, se Deus quiser. Parabéns mais uma vez pela apresentação. Esse artigo o Fernando trouxe para a reunião, foi ideia dele, até para juntar um pouquinho com aquela aula, como você falou da semana passada do Bruno, que ele falou de neoadjuvância. E a gente aqui nessa reunião, a gente sempre tem um intuito, né? É uma reunião nossa, né, aberta ao público, mas muito focada também no nosso aprendizado de residentes, todos nós, né? Como a professora Janice falou também, todo mundo aprende aqui, não tem professor aqui, tem só orientadores, né, de uma forma geral. E esse artigo é um artigo retrospectivo de um centro, né, na Flórida, né, um N bastante considerável, mais de 10 anos de retrospectivo, né, com follow-up em torno aí de quase 2 anos. Obviamente que um artigo de retrospectivo tem todas as suas limitações, mas ele nesse caso ele não confirma, né, por hipóteses, ele mantém as hipóteses que a gente tem em nossa mente, né, com relação à neoadjuvância, traz algumas informações a respeito dos tipos histológicos, né? A gente na verdade, nos números urológicos, né? A gente sempre raciocina muito em cima do tipo principal, né? Então, no câncer de próstata, o adenocarcinoma acinar, né? Rim, células claras, e no carcinoma urotelial, a gente pensa sempre no variante de células transicionais, né? Que é o mais comum. E a gente precisa entender esses tipos histológicos variantes, divergentes, né? Outras variantes histológicas, como é que isso se comportaria. O artigo ele traz a informação de que todos respondem muito bem à quimioterapia, não é isso? Enfim, respondem bem à quimioterapia, mas, de fato, o benefício no que tange a sobrevida global, que essa é a cereja do bolo em oncologia sempre, nos estudos que a gente tem, ele não atinge esse objetivo, nem de sobrevida global para todas as variantes e divergentes, né, quanto para a sobrevida câncer específica. Ao meu ver, isso tem a ver um pouco também com a própria característica agressiva, né, desses outros tumores menos frequentes. Eu queria fazer umas perguntas para a professora Janice, aproveitar a presença dela aqui.
Essa semana eu estava numa RTU e um residente me perguntou, não lembro exatamente quem, e eu acho que é uma coisa muito prática que a gente pode tentar extrair um pouco hoje, né? Com relação à RTU de bexiga, né? Esses pacientes eles vão para a cistectomia fruto de uma avaliação histopatológica, né? E uma avaliação de imagem. Mas na avaliação histopatológica a gente tem o produto da RTU de bexiga, né? E aí até o residente me perguntou e falou assim: mas professor, o patologista ele analisa todos os fragmentos, fragmento por fragmento ele é analisado, será que a gente separar uma camada mais profunda da camada muscular, isso aumenta meu rendimento? Será que o cautério, por exemplo, pode fazer um artefato cirúrgico e atrapalhar o raciocínio diagnóstico do patologista? Será que a gente separar em frasco seria mais adequado? Será que fazer uma biópsia fria? O carcinoma in situ, a gente tem que fazer as biópsias aleatórias, talvez seja mais recomendável. E também eu queria fazer uma outra pergunta em relação a esse PDL1. Como é que, de fato, a gente procura? Porque isso eu acho que, no final, a gente vai fazer um take-home message, a gente sempre faz, e esse PDL1, essa informação que a Eugênia colocou no final, é muito importante, né? Porque esse é um marcador de responsabilidade à imunoterapia, que é um tema super atual. Aí eu queria que a professora falasse um pouquinho a respeito dessas considerações, se puder. Então, boa noite para todo mundo, obrigado pelo convite, né? Na verdade, assim, o carcinoma urotelial, só para a gente poder se situar, 95% da nossa amostragem na UERJ gira em torno do carcinoma urotelial típico, ou puro, como foi denominado nesse artigo, né? O restante, que na nossa casuística eu acho que bate entre 5%, 7% no máximo, veria as situações com as variantes. Esses carcinomas divergentes com diferenciação escamosa ou glandular, como o próprio artigo falou, a escamosa a gente vê mais frequentemente do que a variante glandular, elas aparecem, e para essas duas formas divergentes, o cuidado do patologista tem que ser o seguinte: ele só pode dar urotelial com divergência X ou Y se ele realmente vir a porção urotelial. Se você, após análise significativa da peça cirúrgica, você não encontrar em nenhuma área a representação urotelial, você, então, está autorizado a chamá-lo de um carcinoma escamoso ou de um adenocarcinoma de bexiga. O escamoso, ele geralmente pega mais a parte ali mais próxima do trígono, lá embaixo, né? Se eu não estiver falando bobagem. E os adenocarcinomas, a gente sempre tem que relacionar a possibilidade de um adenocarcinoma de bexiga puro a uma neoplasia de úraco comprometendo bexiga, que é o que mais frequentemente a gente vê. Então, com isso, dar neoplasias puras, ou adenocarcinoma, ou um carcinoma escamoso, ou mesmo um carcinoma neuroendócrino, é baseado na exclusão total da possibilidade de ter um urotelial associado. Então, esse é conceitual e a gente realmente vê isso na literatura. As variantes histológicas, elas também são assim, a raridade da raridade. Para ser bem sincero com vocês, eu tenho essa documentação na minha aula, mas no nosso, ao longo desde quando eu comecei a fazer a parte da URO, em 98, a gente teve 1 ou 2 casos micropapilar e alguns casos sarcomatoides. Eu acho que eu tive um caso também que não foi citado nesse artigo, que é a variante mixomatoide, que você tem um componente mixomatoso misturado. Então, assim, é muito, muito raro. Mas a gente pode ver, e eu acho que o importante desse artigo é mostrar para os urologistas que essas variantes existem e para nós, patologistas, ficarmos atentos, uma vez que está, apesar de ser com todas essas limitações do artigo, ele mostra que existe uma maior severidade dessas lesões com variantes histológicas, né? Elas têm uma apresentação mais agressiva, e pelo que eu entendi do que eu li do artigo, eles também, os critérios morfológicos que a gente considera, né,
de risco para maior gravidade, para pior prognóstico do doente, que são invasão angiolinfática, necrose, comprometimento de margem cirúrgica, elas estão mais presentes, pelo que eu entendi quando eu li o artigo, nessas variantes histológicas. Então, sem dúvida nenhuma, por isso também deve ter um prognóstico pior para o doente. Não estou nem avaliando aqui a questão da correspondência com o tratamento coadjuvante, não. Só estou analisando morfologicamente. Aí vocês podem perguntar, mas é tranquilo de ver, né, essas variantes? Se você souber que elas existem, é tranquilo de ver. Mas se o patologista não souber ou não tiver muito afeito que existem essas variantes, ela pode passar desapercebida, porque o carcinoma de bexiga, ele é um carcinoma que ele às vezes é uma massa única, às vezes ele é multicêntrico, né? Tem várias lesões, e o único achado de um único campo, numa única lâmina, já dá essa diferencial. Então, se vocês imaginarem que a gente avalia uma média de 25, 30 lâminas por neoplasia de bexiga, uma cistectomia radical, então, assim, tem que realmente procurar em todos os campos. Mas, como eu disse, na nossa casuística da UERJ, ele é muito raro de achar, tá? Agora, em relação às perguntas que você colocou, né? Então, vamos lá ver se eu me lembro de todas. A questão da representação da amostra, né? Então, o que a gente observa é que, para você caracterizar como músculo invasor, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ter a representação da camada muscular, né, própria. Lembrando bem que a gente tem 2 camadas musculares na bexiga. A gente tem a camada muscular da mucosa, que ela se situa naquela linha subepitelial, que a Eugênia mostrou naquele gráfico, mas ela tem uma característica que são delgados feixes isolados, não fazendo maciços musculares. Quando faz maciço muscular, você já sabe que está lidando com a muscular própria, e não com a muscular da mucosa. Então, isso é um item que precisa ser visto, porque, às vezes, você pode ver feixes isolados, delgados, permeados por célula neoplásica, e aí você se aventurar a dar uma lesão músculo-invasiva, quando, na realidade, não é músculo detrussor propriamente dito, é um muscular da mucosa. Mas essas características você, na verdade, tem que transpor para a RTU. A RTU é uma amostragem completamente diferente da peça da cistectomia, né? Você perde um pouco da orientação que você tem, porque os fragmentos vêm misturados. Em relação ao que é visto, né? O que eles preconizam é o seguinte: mais ou menos você tem que colocar acima de 12 gramas no material, tá? E como a RTU, ela não é um material, às vezes a gente recebe, mas não é um material muito grande, a gente procura fazer a inclusão total da amostra recebida, ou seja, tudo que vem é analisado. É claro, se a gente pegar, por exemplo, um volume de um frasco de soro, isso nunca acontece, mas se você tivesse um frasco pela metade de material, um frasco de soro pela metade de material, você pode fazer uma alusão por amostragem e colocar aproximadamente um bloco para cada década de vida, ou 50% da amostragem, mas como as RTUs elas normalmente não alcançam esse volume, no dia a dia a gente analisa praticamente toda a amostragem que vem. E aí, para a anatomia patológica, para o patologista, é o seguinte: está na lâmina, você tem que correr a lâmina toda. Não existe aquela de vou botar um campo só da lâmina para ver. Isso não existe em análise morfológica de patologia. Faz parte daquela lâmina, você tem que ver tudo. E com bastante cuidado para realmente não deixar escapar nenhum campo. Então, respondendo, recapitulando, a maior parte das amostras, sim, são analisadas, incluídas para análise toda a amostra. Uma vez incluídas, é obrigatoriedade você analisar todos os fragmentos que estão naquela lâmina e todas as lâminas, tá? A questão do efeito por diatermia, ele é prejudicial, sim, à morfologia, inclusive ele deve ser relatado quando ele está comprometendo acima de
40%, 50% da amostra ele deve ser relatado, porque o que acontece? O efeito diatérmico, ele rompe a célula toda, a célula fica esgarçada, alongada, e você perde os parâmetros morfológicos. Então, você tem que relatar sim, porque ele está prejudicando a sua análise. Em relação ao que você recebe, se existe uma melhor avaliação, se a gente tiver a porção mais superficial da neoplasia, da porção mais profunda em frascos separados, ela ajuda, sem dúvida nenhuma ajuda, tá? Agora, essa porção mais profunda a ser analisada, ela também tem que ser quantitativamente significativa. Não adianta ter uma expressão muito grande da porção superficial e ter um fragmento de 0,4, 0,3 centímetros para análise da profunda, porque a gente corre o risco, né, de realmente não ter representatividade da lesão neoplásica. E quando a gente analisa a camada muscular, né, que é a camada mais profunda, se você tiver na peça cirúrgica e você tiver essa condição, é bom você referenciar se você está tendo invasão do terço médio superior ou do terço médio profundo, porque o prognóstico, quanto mais profundo é infiltrada a lesão, pior, né? Bom, deixei de responder mais alguma coisa? Deixa eu ver as suas perguntas. Não, respondeu tudo. É só por fim a questão do PDL1, né? Que a gente o PDL1 que eu entendi ali seria um marcador para uma anomalia genética, não é isso? Da célula neoplásica. Eu desconheço, tá? O uso dele em rotina imunistoquímica. Me pareceu ali mais um estudo genético. Acredito que seja feito em cima da amostra tumoral mesmo, tá? Agora, se ele é feito em amostras a fresco ou pode ser feito em amostras fixadas em formol e parafinizadas, eu não sei te dizer se isso é possível. Isso a gente teria que ver a metodologia que o fabricante ele fornece, porque o fabricante, né, o distribuidor, ele coloca na bula, né, do que na verdade não é uma bula, mas na bula do insumo, ele coloca se você pode utilizar nele a fresco, se você pode utilizar em amostra parafinizada. Eu acredito que possa ser usado em amostra parafinizada, mas depende do fornecedor. E, assim, no Rio de Janeiro, eu acho que só o INCA está fazendo alguns estudos genéticos em neoplasias, entendeu? A nível de trabalho de pesquisa mesmo, né? Que, na verdade, acaba repercutindo indiretamente na assistência e no tratamento dos doentes. Mas acredito que seja uma metodologia muito cara, como todos esses insumos para marcação imunistoquímica, para genética, isso é tudo muito caro, e você vê que, na verdade, assim, teria que ter realmente um N muito grande para que se justificasse uma implementação de uma técnica dessa na rotina, né? Eu acho que a lógica dos laboratórios fora do Brasil é que realmente seja drenado esse material para centros de referência, para você poder aproveitar melhor o uso desses insumos. Então, eu imagino que seja algo nessa linha, tá? É feito com marcador, é feito com marcador provavelmente comercializável, e que, na verdade, você vai usar um fragmento tumoral. Agora, se esse fragmento tumoral vai ser tirado a fresco, à parte, no ato cirúrgico, antes da fixação, e pode ser até que seja dependente do tempo de necrose a frio, né? Pode ser, também tem essa dependência. Mas, hoje em dia, as coisas estão todas se encaminhando para ser feita análise em material parafinizado da maior parte desses marcadores. Tá bom? Exato, Sonícia. É isso mesmo. Para os residentes, né, só para falar, esse PDL1 é um marcador genético, né, como foi falado, que você tem uso de drogas-alvos, no caso, a imunoterapia. Como a professora Janice falou, você tem a própria indústria desenvolve seus kits de testagem, né, específicos para cada tipo de droga e tem um método de uso disso aí, né, e vai depender de caso a caso.
passar para o Fernando, né, falar. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria parabenizar a Eugênia. Só falar um pouquinho dela. Ela, alguns anos atrás, estava trabalhando na Santa Casa e a Eugênia caiu de paraquedas lá na Santa Casa, não sabia falar português ainda, recém-vinda da Colômbia. E ela passou um tempo lá, um tempo curto lá conosco. Na época tinha uma pós-graduação em urologia. Ela era só formada, não tinha ainda formação como cirurgiã. Eu nunca mais ouvi falar de Eugênia, né? E Eugênia agora, ano passado, ela acabou entrando como nossa residente num concurso extremamente difícil de passar, né? E depois eu fui saber que ela conseguiu revalidar o diploma no Brasil, que é uma prova dificílima. Ela conseguiu aprender português, depois ela passou no concurso de cirurgia geral para o Hospital de Bom Sucesso, que também é um concurso difícil, e depois teve essa oportunidade de passar no concurso de urologia da UERJ. E hoje nos dá essa aula em português. Então, acho que é um parabéns aí especial para a Eugênia. Obrigada. Continuando falando aqui sobre o tema, né? Como o Paulo já citou, esse artigo ele foi um artigo retrospectivo com alguns vieses de seleção. Mas eu achei bem proveitoso, principalmente essa questão relacionada à questão histopatológica, essas variantes que puderam ser citadas, né? Então, na semana passada, nós tivemos uma excelente aula do Bruno e podemos observar até que dentro dos guidelines hoje já é indicado a quimioterapia neoadjuvante. Ele falou isso para a gente, com respostas satisfatórias, com toda aquela dificuldade que a gente tem de achar o paciente que se enquadra perfeitamente nesse quadro da neoadjuvância. E esse artigo de hoje ele entrou nesse assunto e eu acho que ele trouxe até algumas informações um pouquinho mais relevantes para a gente. Como esse artigo em si e todos os outros já publicados sobre o tema são retrospectivos e tem algum tipo de viés na seleção, eu acho que até cabe até uma reflexão maior para a gente, né? Uma delas também o Paulo já citou, e a professora Janice também citou, que foi, geralmente, esses pacientes que têm uma variante histológica ou então alguma diferenciação, são, de fato, tumores que eles já são mais agressivos no diagnóstico. Eles já apresentam alguma invasão linfovascular, eles já têm margens positivas, né? Já têm áreas de necrose. Isso, por si só, já seria um fator prognóstico independente, né? Outra questão importante, um dado que tivemos importante também, foi você viu que todos os grupos histológicos eles tiveram um downstaging com o uso da quimioterapia neoadjuvante. Uns chegaram a downstage completo, chegaram a T0, e outros o percentual de diminuição, né? Então, como reflexão, se o paciente fez uma quimioterapia neoadjuvante, chegou num T0, será de fato que esse paciente ele não vai ter um benefício, nem que seja numa sobrevida câncer específica? Então, porque a gente está falando de trabalhos retrospectivos com os viés de seleção. Será que um trabalho prospectivo, um RCT, será que não mostraria um resultado diferente, né? Então, assim, fica a interrogação. Mas esse dado que mostrando um downstage completo ou então parcial com um P significativo em todos os casos, eu acho que é um dado importante para a gente guardar também, né? Uma pergunta, até depois eu passo a palavra novamente para a professora Janice, que eu queria falar, que durante a leitura do artigo, depois eu até procurei outros, eles falam sobre um subtipo molecular entre basal e lumial, e que o basal teria mais relação com derivação escamosa e que poderia se tornar mais agressivo. Eu não entendi isso muito bem, não sei se a professora Janice poderia me responder isso, mas daqui a pouco eu passo a palavra para a senhora.
Outra coisa que eu achei interessantíssimo, até com os comentários da professora, foi o percentual. Ela está há muitos anos no PDNet, tem uma experiência enorme, e ela falou que 95% dos casos no nosso meio são o carcinoma urotelial puro, né? Então, de repente, também fatores ambientais podem estar relacionados, né? Porque eu tive a oportunidade, na leitura, me interessei um pouco e puxei um artigo do grupo da Mayo Clinic. Esse artigo foi publicado em 2012, não é um artigo tão recente assim, mas nesse artigo que eles citam foi uma análise de 25 anos, foi de 1980 até 2005, eles pegaram cerca de 1.300 peças de cistectomias e fizeram uma revisão. E nos dados deles, eles tiveram realmente 30% de casos que não seriam o carcinoma urotelial puro e já com essas variantes histológicas. Mas a gente está falando de uma população norte-americana, o que pode ser diferente aqui com a gente, ou não é? Aí entra a questão de tabagismo e outros fatores relacionados. E, para finalizar, excelente essa questão que a Eugênia falou no final, Paulo citou agora, a professora Janice, do PDL1. Né? Hoje, o que a gente tem visto é que a genética está cada dia mais presente dentro da medicina. Hoje a gente vê nos cânceres de rim que não respondiam a nada, paciente fazendo imunoterapia, tendo uma resposta excelente, né? E teve um trabalho parcial publicado na Nature, que é uma revista que tem ganhando uma significância muito grande dentro da medicina em geral e da urologia, especificamente também, que é um trabalho que já está em fase 2, com o uso dos inibidores da PDL1. Né? Quais medicações seriam essas? O pembrolizumab é uma delas, e nesse trabalho eles estão utilizando o pembrolizumab e o durvalumab, que tem mostrado uma resposta muito boa nesses casos. Então, talvez aí em breve a gente vai ter resultados importantes até nesses casos metastáticos e neoplasias essas variantes mais agressivas. Professora Janice, a senhora sabe me responder essa questão desse subtipo molecular basal e luminal? Eu estou tentando achar no corpo do artigo aqui onde você leu isso. Você lembra? Eu não lembro. Eu não lembro nem se foi nesse ou se foi no outro artigo que eu li. Foi no outro artigo, não foi nesse, não. Foi no outro? Foi, nesse não aparece nada disso, não. Porque eu não entendi muito bem. Não era nada, não teria nenhuma relevância clínica importante, mas era só uma questão molecular, de uma análise molecular que poderia ter uma maior agressividade ou não. Não sei nem se isso entra na área de patologia. Provavelmente, assim, eu não sei o que eles chamam de carcinoma basal, né? Não sei te dizer o que ele referencia como isso. Entendeu? Não sei te dizer. Não, mas está ótimo. Tá, assim, teria que ler o artigo mesmo para poder ver onde é que aparece e o que ele daria. O que a gente sabe em relação a essas diferenciações escamosa ou glandular, do ponto de vista morfológico, né, que elas se originam numa célula que tem uma natureza epitelial ou glandular ou escamosa. Então, essas variantes teriam um misto de células, né, que seriam transicionais e células oriundas de epitélios escamoso ou glandular. E alguns autores falam que as variantes que teriam escamoso, a maior parte delas vem também de áreas com metaplasia escamosa. A metaplasia escamosa é um processo de reparação de qualquer epitélio, né? E que, na verdade, é uma tentativa do organismo de, em uma área agredida, seja por inflamação, seja por pressão, por trauma, o que for, o epitélio ele se torna escamoso porque o epitélio escamoso ele é muito mais resistente à agressão do que os demais epitélios. Então, que eles acreditam que essas áreas de escamoso eles teriam uma origem
em alguma área de epitélio metaplásico. E a glandular teria a sua origem, a diferenciação glandular, em estruturas glandulares. A gente sabe que um dos eventos inflamatórios da bexiga que surge estruturas glandulares são as cistites glandulares, né? A cistite crônica, ela pode ser aquela forma clássica, mas a gente tem um subtipo de cistite glandular. E a cistite glandular, ela pode fazer glândulas simples ou glândulas com padrão intestinal, entendeu? E eles acham também, existe uma corrente que acha que essas áreas glandulares, diferenciação glandular, pode vir de um epitélio desse, oriundo de uma área glandular. Por isso que é muito mais frequente a gente ver o carcinoma glandular puro nas áreas mais superiores da bexiga, né? Mais localizadas mais próximas ao topo da bexiga. Então, assim, mas tudo é uma questão de você tentar relacionar um epitélio que normalmente, habitualmente, não é visto na bexiga, do aparecimento dele, e tentar fazer essa conexão, né? Então, assim, agora esse epitélio basal, por que ele chama esse de... E esse teria uma maior probabilidade de fazer uma diferenciação escamosa, só se esse epitélio basal que ele está se referindo seria um epitélio onde você teria células com uma potencialidade de se transformar em células metaplásicas, entendeu? Eu teria que ler realmente para poder ver. Entendi. Tá ótimo. Obrigado, professora. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Eugênia, gostaria de falar mais alguma coisa? Litig, que é sempre muito participativo. Eu só queria falar, a professora Janice falou que desde que ela está no hospital, ela só encontrou 2 casos de variante histológica. Não, de variante histológica foi. E chama minha atenção que naquele hospital, com menos de 800 pacientes, eles encontraram muitas mais. Então, assim, me leva a perguntar o que acontecerá, será que faz diferença? Eu não sei, eu realmente não sei como foi feito essa seleção desses doentes, entendeu? Se eles, porque pela ali ele já falou que ele excluiu, né, as formas neuroendócrinas, excluiu isso, excluiu aquilo. Então, assim, realmente, eu não sei como foi feito. Agora, também a gente tem que levar em consideração o seguinte, que as peças cirúrgicas de urologia, pós-ressecção radical, né, elas não eram vistas exclusivamente por mim, vê se vocês entendem. Eu não era o único analisador. Eu sou hoje, eu posso falar com bastante tranquilidade, a única analisadora de todas as biópsias prostáticas que vocês recebem diagnóstico. Se vocês repararem, não tem outro nome lá, só tem o meu, tá? E, assim, eu tenho puxado para mim também a responsabilidade das RTUs. Mas as peças cirúrgicas não ficam única e exclusivamente sobre a minha análise. Então, isso eu estou dando um dado que é meu pessoal, né? Agora, a gente já chegamos ao ponto de nós termos lá dentro do serviço, não é a nossa realidade hoje, cerca de 13, 15 patologistas. Então, assim, a coisa se dilui, né? Em termos de peça. Mas que eu me lembre, assim, eu já tive carcinomas uroteliais com divergência, tanto para adenocarcinoma quanto para escamoso. Agora, formas de variante histológica que eu me lembro com certeza. Talvez com esse padrão meio mixomatoso, já tive um micropapilar, já sarcomatóide, acho que talvez eu tenha tido uns 5. Sarcomatóide, que eu me lembro, acho que já tive uns 2. A gente pegou um lado de sarcomatóide agora, recente. Exatamente, meu diagnóstico, sarcomatóide. Entendeu? Acho que eu já tive uns 2, talvez 3. Agora, por exemplo, eu tenho documentação, mas eu não me lembro de ter visto nenhum caso plasmocetoide. Nenhum caso. Dentro do setor, entendeu? Eu tenho documentação de livro, mas eu não me lembro. E neuroendócrino misto com urotélio, eu nunca peguei. Eu já peguei neuroendócrino puro. Misto, nunca peguei.
Então, assim, realmente é a minha experiência, entendeu, Eugênia? Mas não sou eu exclusivamente que vejo. Então, certamente deve ter uns perdidos aí também, no meio dessa estatística que eu estou te colocando desde que eu entrei. Agora, normalmente também, hoje em dia menos, mas normalmente quando aparecia uma variante estranha, alguma coisa não usual, os outros patrões sempre colocavam para eu dar uma segunda opinião, entendeu? Mas realmente, assim, não sou eu a única que vejo as peças radicais. Tá bom? A professora, mas Queria fazer só uma... só um segundinho. Vai lá. Não, só para finalizar, é a experiência desde 1998. 98. Assim, o seu dado, a sua experiência é muito importante para a gente. Eu, de fato, acredito que tenha relação com a questão populacional, né? Porque 30% Mas, é muito alto. Agora, vocês também recebem os laudos, né? Eu acho que se a gente tivesse uma incidência muito grande, porque 30% para mim, gente, é uma taxa muito alta, vocês não acham? Muito alta. Muito alta. Muito Eu alta. acho que se a gente tivesse essa representação lá de 30%, a gente já teria sido alertado, entendeu? Sem dúvida. Eu acho que isso não corresponde à nossa realidade. Sem dúvida. Podemos até, a partir dessa aula, prestar mais atenção para a gente ver quantos vão pintar, entendeu? Por outro lado, a gente pode pensar que nossos pacientes podem responder melhor à quimioterapia neoadjuvante. Mas só uma consideração aqui, o estudo, ele foram quase 800 pacientes que foram submetidos a cistectomia, ou seja, músculo invasivo, né? A gente está falando que no nosso serviço, a maioria desses casos que a professora está falando é RTU. Quantas cistectomias foram feitas nos últimos 10 anos? Não chegou nem perto de 800, provavelmente, né? Então, nossa amostra é muito menor, né, no comparativo com essa. E, provavelmente, em se tratando de músculo invasivo, a proporção desses tumores pode ser maior, né? Talvez isso. É o João Guilherme que está falando isso? Sou eu. João, eu estou falando assim da minha experiência avaliando tanto a RTU quanto a cistectomia radical, entendeu? Porque essas variantes é mais provável que a gente pega na análise da radical do que na realidade da análise da RTU, entendeu? Porque, às vezes, é o que eu falei anteriormente, são pequenos campos só, representados em algumas lâminas. Então, às vezes, eu acho que é mais provável que a gente pegue isso realmente na análise da radical. Mas a minha experiência lá, da minha casuística, que eu me lembre, eu acho assim, que é baseado tanto na radical quanto na RTU, mas eu acho que assim, essas variantes, tirando esses componentes divergentes, né? Não estou computando, né, os componentes divergentes. Eu acho assim, que foi raríssimo, na minha experiência lá. Não sei da dos... Pessoal, professora Janice, muito obrigado pela sua presença hoje. A discussão foi tão rápida, foi tão boa que chegamos em 1 hora bastante sem perceber. Eu tenho sempre falado com o pessoal que assim, a gente tem um dia a dia muito corrido, né? E nem sempre a gente consegue estudar tudo da melhor maneira possível. A minha recomendação é sempre assim, a gente faz essa reunião semanal, então sempre quem puder, né, dá uma lida antes no artigo ou no tema, faz um recorte daquele tema, que a gente consegue aprender alguma coisa, né? Eu queria trazer assim 2 mensagens para casa que eu acho que a gente pode gravar no final assim, de aprendizado, é que quando a gente pensar em neoadjuvância de bexiga, isso, na verdade, a gente falou na semana passada, na aula do Bruno, e esse artigo só manteve a linha de pensamento. A neoadjuvância de bexiga, a gente vai pensar sempre que possível, a gente tem que ver a possibilidade do paciente ser elegível à neoadjuvância de bexiga, mas o paciente ele precisa ser o carcinoma urotelial típico puro, né? Ou em casos muito raros, como foi citado, na variante neuroendócrina, mas que é um caso à parte, que não é o nosso dia a dia. E também a questão do PDL1, que a gente pode gravar isso na mente aí, que é um marcador genético aí, que a gente pode usar uma droga-alvo, que já existe isso em imunoterapia para câncer de bexiga. Na semana que vem,
em tese, né? Não sei o que o Fernando acha de vocês, a gente vai ter, se não tiver feriado, a princípio a gente pode manter reunião. Está previsto a aula do professor Luiz Augusto de diagnóstico e estadiamento de câncer de pênis, né? Acho que se não tiver feriado, a gente mantém. E fica essa minha recomendação, minha dica, né? Da gente sempre ler no final de semana, para 30 minutos, 1 hora, ler sobre o assunto, que na aula se torna muito mais proveitoso e prático, né? Então é isso. Vamos dar boa noite a todos e até semana que vem. Professora Janice, se quiser falar uma coisa para finalizar. É só para falar para a Eugênia que eu tive na Colômbia, tá, Eugênia? Tem um outro lado meu, que é o lado Fiocruz, né? Então, não sei se vocês acompanharam no jornal a epidemia que a gente teve, né, final de 2016, 17, 18, da febre amarela. Então, a gente teve uma epizotia com óbitos de inúmeros primatas não humanos que veio descendo lá do Amazonas e até final de 2019, início de 20, estava na altura de São Paulo, começando a chegar na região sul, né? E eu participei ativamente desse diagnóstico de febre amarela, tanto de casos humanos quanto não humanos, pegando vários estados. Eu era referência no Brasil para análise disso. E aí, por conta disso, Eugênia, eu fui em 2 treinamentos. Um no CDC, em Atlanta, que eu fiquei lá com eles, 10 dias treinando lá os diagnósticos, né, no CDC, vendo como é que era a rotina do CDC no serviço, e fui em Bogotá. Lá tem um centro de saúde, não tem centro de saúde de Bogotá, uma coisa assim? Você sabe? Não sei, não me é familiar o nome, mas deve de ter. A senhora esteve lá? É um centro de saúde de Bogotá, onde tem um patologista e, na verdade, eles são referência na Colômbia para as doenças infecciosas, epidemia. Eu fiquei também na Colômbia uma semana lá. E eu voltei assim, apesar, né, de toda a dificuldade que a gente sabe que a gente está numa região que não é uma região rica e tudo, mas eu voltei assim, encantada. Eu adorei Bogotá, entendeu? Adorei as pessoas, foi muito agradável, realmente. Aprendi a beça. Então, assim, foi bate e volta uma semana, mas eu aproveitei bastante, gostei muito, entendeu? É claro que a tua cidade deve ser muito mais charmosa e muito mais bonitinha do que Bogotá, mas eu gostei muito. Que bom que a senhora gostou. Agora tem que voltar a passear, né? Voltar a passear, trabalhando. Pegar as horas de praia, né? Aí. Aí, tá bom? Então, só parabenizar vocês mesmo, agradecer vocês do convite, e eu vou procurar estar toda terça aqui, né, para tentar aprender também com vocês. Foi ótimo o artigo. Tá bom, gente? Obrigadão. Buenas noches. É isso, pessoal. Até semana que vem. Boa noite. Até semana. Tchau, tchau. Tchau.